Bom dia, queridos. A paz seja com todos, amém? Vamos estudar as Escrituras Sagradas nesta manhã. Queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo de número 3, verso de número 15. Primeira Epístola de Pedro, capítulo de número 3, verso de número 15. Convido os irmãos a lermos todos juntos. Diz assim: antes, muito bem. Hoje a gente vai estar na penúltima pergunta. Penúltima? Não, acho que ainda tem duas. Mas essa é a última petição da oração do Pai Nosso. A sexta petição. Pergunta de número 127. São 129 o catecismo. Então, pergunta de número 127, ele diz: qual é a sexta petição? Resposta: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E a sua resposta é bem simples. Ele quer dizer: somos tão fracos que, por nós mesmos, não podemos subsistir por um só momento. Além disto, nossos inimigos declarados, o diabo, o mundo e a nossa própria carne, nos tentam continuamente. Por isso, te pedimos, sustenta-nos e fortalece-nos pelo poder de teu Espírito Santo, a fim de que neste combate espiritual não sejamos derrotados, mas possamos fortemente resistir, até que finalmente alcancemos a vitória total. Com base nessa petição, a gente vai tentar trabalhar um pouco sobre tentação e nos livrar do mal. Ainda que o catecismo ele possa estar nos trazendo exatamente alguns pressupostos bem precisos, acho que seria importante a gente poder primeiro entender a nossa estrutura e entender a fraqueza que nós vivemos e entender exatamente os inimigos de nossa própria carne, o próprio diabo e este mundo em que nós vivemos. Uma vez que a gente entenda esse tripé da tentação, a gente, quem sabe, possa buscar em Deus a força necessária para verdadeiramente vencer cada uma de nossas tentações. Por isso ele diz: te pedimos, ainda que eu saiba 4 coisas, como ele declara. A primeira coisa que ele declara é que nós somos extremamente fracos, extremamente frágeis. Nossa estrutura exatamente tende à queda. Mas ele não somente diz que a nossa estrutura é fraca. Se a gente parar para pensar um pouco, não havia necessidade, ou melhor dizendo, não havia razão nem sentido de que Adão caísse em pecado. Não é verdade? Totalmente perfeito, totalmente bom, não tinha nada de ruim naquela estrutura toda do mundo, tudo muito bem conciliável. Apenas um único ser, uma única tentação, e uma tentação tão poderosa, que eu não entendo quão grande é essa tentação. Eu só sei que agora eu sofro os efeitos dessa tentação, dessa queda terrível. Mas o fato é que a gente não tem concepção ou não tem entendimento claro de um homem perfeito, andando perfeito, com todas as regalias, com tudo que estava certo. Não tinha uma coisa que possa dizer: ele estava triste porque ele não tinha mulher. Não, antes que ele se entristecesse, Deus entregou para ele algo precioso, que foi sua esposa, uma auxiliadora. Então o pacote foi fechado e ele estava todo mundo muito bem acertado. Nesse ponto, onde está todas essas coisas muito bem acertadas, a Bíblia declara que Deus coloca um tentador. E o tentador ele foi muito sagaz e ele conseguiu fazer uma manobra ao ponto de levar a Eva a duvidar, ou melhor dizendo, a ser enganada. E o homem foi ser... A Bíblia diz claramente que o homem não foi enganado. O homem não foi enganado. Eva foi enganada. E aqui é um ponto
importante na vida da queda das duas pessoas. Um foi enganado e o outro não foi enganado. Eva olhou para o fruto, ouviu a voz e ela entendeu que dessa maneira, disse, não, é Deus. Então eu vou ser como Deus, tu vai ser como Deus. Quando tu comeres desse fruto, tu vai ser. Eu vou ser como Deus? Você. Ela tomou do fruto e comeu. Quando ela come, ela não come com uma certeza a respeito disso, ela come enganada por causa disso. Porque o fruto, ela achava que verdadeiramente Deus estava fazendo alguma coisa de errado. Para Adão, não. Adão não tem um diálogo com Satanás. E é tão forte isso, que é como se o diabo não fosse até Adão. Ele não fosse. É como se ele dissesse, não tem como eu derrubar esse homem. Eu vou ter que derrubar ele de outra forma. Eu vou ter que derrubar ele pela uma outra mulher que não ouviu o próprio Deus, mas ouviu do homem. E pelo menos eu imagino assim, disse, não tem como eu alcançar esse cara. Porque ele viu Deus, entre aspas, a própria manifestação de Deus, ele viu cada uma dessas coisas. Ele ouviu a própria palavra, ele ouviu da boca de Deus o que vai acontecer. E é tão sério que ele passou para sua esposa de maneira tão veemente que ela entendeu que até se tocasse do fruto, ela morreria. Tamanha foi a força de persuasão que Adão trouxe para a vida de Eva. Ela não ouviu Deus, mas aquela voz de Deus que imprimiu no coração de Adão, levou ele a ter um medo tão grande e certo da sua palavra, que ela vai reproduzir para a sua esposa, dizendo assim, está vendo esse fruto? Não toca nele. Não come dele. Se fosse tu, nem tocava nele, para que tu não morras. Não é que ele adulterou a palavra. Ele só deu força a essa palavra. Se eu fosse você, não toca nem nele. A Bíblia diz Deus só disse para a gente não comer desse fruto. Se não é para comer, para que eu vou tocar? Então nem toca. Aí ela disse, é mesmo? É, então tá bom. O tempo se passou, não sei quantos. O tempo passou e Satanás observou, e veio com uma forte tentação sobre Eva. E quando veio sobre essa forte tentação, Eva foi enganada nesse processo. Como uma pessoa é enganada a ter uma coisa quando ela não pode ter. Tipo aquele estelionatário, muita lábio. Não eu vou ter? Vai ter, rapaz. E ela caiu. Quando ela cai, a Bíblia declara que ela vai levar o fruto aonde? Ao seu marido. E aqui entra a própria tentação do homem. Não é um princípio de engano, mas é um princípio de o que está certo? Os meus olhos que estão vendo ela pegar do fruto e comer, ou a palavra de Deus que diz, o dia que tu comeres, morrerás. Porque ela levou o fruto mordido, irmão. Pode ter comido todo? Pode. Pode ter pego um outro fruto e dado para o seu marido? Também pode. Mas de qualquer forma, ela chegou com o fruto na sua mão. E ela mostrou para ele, eu como e não morro. Adão ficou assim. E o fruto é tão bom. O fruto é tão bom. E ele ficou agora na dúvida. Não há engano aqui. Há apenas uma certeza. Ou os seus olhos estão vendo é a verdade, e que ela não está morta, ou a palavra de Deus caiu por terra. Ou Deus falou uma mentira. Porque eu estou vendo com meus olhos que ela não morre. Então Deus falou uma mentira. Ele toma do fruto. Aí começa toda a tragédia. A Bíblia declara que na hora que ele come, os olhos de ambos se abrem. E se veem o quê? Nus. E ali segue-se toda a história que a gente já conhece. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz que vocês não sejam enganados como Eva. Porque Adão não foi enganado, Eva. Aí quando a gente pensa assim, a gente entende quão grande foi o pecado de Adão e não de Eva. Porque Eva foi na sua ingenuidade enganada, ludibriada. Ele não, foi consciente da forma como ele optou pelo pecado. Ele declarou, disse, não, Deus mentiu.
Eu estou vendo aqui, por isso que a Bíblia diz que aquilo que os olhos veem é passageiro. Tudo que a gente vê é passageiro. Por isso que a Bíblia diz ainda mais, tudo que não é feito por fé é pecado. Porque a gente tem que acreditar exatamente em uma coisa, ou Deus fala a verdade, ou Ele não está falando a verdade. Oi? Exatamente. Muitas. E não são poucas, não. E aqui, a primeira coisa que a gente tem é essa natureza foi tão corrompida que quando ele era forte, ele conseguiu cair. E agora que a gente está num estado de pecado, que a gente pode dizer assim, uma carne enferma pelo pecado, não um estado de pecado, mas uma carne enferma pelo pecado, surgiu outras duas forças muito maiores que não existiam antes. A primeira força que existia antes era o próprio Satanás, o próprio diabo, o tentador. Essa força existia, mas não havia uma carne enferma, de maneira que eu podia vencê-lo tranquilamente, entre aspas. Mas agora, com a queda, não tem só o diabo. Agora tem a minha própria carne que está enferma pelo pecado. Segunda luta. Agora já tenho duas batalhas dentro de mim, ou meus inimigos. Eu mesmo já sou inimigo de mim, e o próprio Satanás que já existia. Mas aí agora surge um terceiro elemento. E esse terceiro elemento agora é o sistema do mundo, o povo mundano. Ou seja, quando a gente começa a se multiplicar, a gente começa a multiplicar pecadores nessa terra. E à medida que os pecadores vão se multiplicando na terra, eles vão formando um sistema que é totalmente contrário a Deus. E aí a gente pergunta, existe força claramente na coletividade? Existe ou não? Como diz aquele ditado, um provérbio popular, né? O provérbio diz assim, uma andorinha só não faz verão, não é verdade? Mas a gente sempre usa essa palavra no sentido positivo, não é verdade? Aquela andorinha é muito boa, está fazendo verão, está fazendo alegria, mas não dá para fazer o verão com uma andorinha, tem que ser muitas andorinhas. Mas toma isso dentro de um contexto exatamente de mundo pecador. Você está indo contra a maré. E é fácil ir contra a maré? De forma nenhuma. E aqui a gente tem um poder que a gente chama o poder da manada. Sabe o que é o poder da manada? Da manada. Se a gente tivesse um salão aqui cheio de pessoas, sei lá, umas 200 pessoas no mínimo, e eu estivesse dando aula normal, deixa eu ver se eu pego alguma coisa aqui para... Que cor é esse celular, que é a capa do celular? Está distante, né? Mas vamos considerar que isso aqui seja verde, tá bom? Originalmente seja verde, verdadeiramente verde, tá bom? Então, aí eu mostro para vocês, e aí vocês dizem que cor é essa? Verde. Só que a tiara não está aqui na sala de aula, na igreja. E eu digo uma coisa para vocês. Olha, todo mundo sabe que isso aqui é celular verde, certo? A tiara está atrasada. Ela não chegou na hora. Eu vou fazer um combinado com vocês. Quando eu perguntar que cor é esse celular, vocês não vão dizer verde, vocês vão dizer vermelho. Tudo bem? Tudo bem. Primeiro que chegar atrasado, eu vou continuar a minha aula normal. E aí dentro da norma, eu vou perguntar para vocês, individualmente para cada um. E depois, por final, eu vou perguntar para a tiara. E o experimento é real. E aí a pessoa terminou, a tiara chegou atrasada. Não, pode entrar, pode sentar. Ei, pessoal, Luzia, que cor é esse celular? Aí a tiara, tá doido. Aí eu pergunto, seu Jorge, que cor é esse celular? Verde, né? E tiara, que cor é esse celular? Aí a tiara, como é que diz? O que tu acha que tu vai dizer, tiara? Tu vai dizer que é vermelho? Por que ela não vai dizer que é vermelho?
Porque todo mundo está dizendo que é isso. Porque é mais difícil ela ser a única excluída de todo um grupo. Ela não quer passar como aquela que é a burra, aquela que não sabe de nada, aquela que não entende nada. Então a pressão da opinião popular faz um enorme peso sobre a consciência dela, de maneira que a verdade que ela sabe que é correta, ela não consegue manifestar. De maneira que agora este mundo, num sistema mundano, força ela a tomar decisões que ela jamais queria ter. Mas para satisfazer a opinião das pessoas, ela faz. E esse é o ponto, quando a gente fala de um sistema do mundo, porque agora se cria um terceiro tripé. Temos o diabo, temos a nossa própria carne e agora temos o mundo. O mundo são a formação das pessoas como elas pensam contrárias a Deus. E uma vez que ela pensa contrária a Deus, todo aquele que se levanta, que é contra este mundo, ela tem que enfrentar exatamente a posição da maioria. E a maioria vai com a manada. A Bíblia diz que pelo caminho ser estreito e a porta apertada, porta estreita e o caminho apertado são poucos que entram. Mas porque é larga a porta e espaçoso o caminho, são muitos os que vão. Por quê? Porque muita gente indo para o mesmo caminho, indo para o inferno, indo para o buraco, e as pessoas estão forçando uma posição tão grande, tão forte, que quem conhece a Deus olha para este mundo e diz: será que é assim? Será que não é? E isso se torna um peso enorme para a vida da igreja, porque a igreja ela é colocada diante de Deus e diante deste mundo como sal da terra. Qual é o propósito do sal? Salgar. Não tem outro jeito não. É salgar. Tu vai dizer, é temperar. Verdade, é temperar também. Mas o propósito dele é dar sal. Colocar sal numa comida que não tem sal. Uma vez que eu coloco uma posição certa de sal, eu tempero ela correta. Se eu aumento o sal, o que vai acontecer com uma pessoa quando ela come uma comida salgada? Não extremamente salgada, porque uma comida extremamente salgada a pessoa não consegue comer, só toma a primeira colherada, depois não come mais não. Não é verdade? Se conseguir engolir. O que acontece com uma pessoa que come uma comida extremamente temperada, um pouco mais salgada, acima, mas dá para comer, gosta daquela comida, mas qual é o resultado dela quando ela começa a comer uma comida salgada? Não me venha falar de pressão alta. Quando a gente dá sal para o gado, o que é que a gente quer dele? Vocês são os agricultores aqui, os fazendeiros da vida. Quando eu dou sal, o gado não come com sal? Para que eu coloco sal? Para que ele tome água. Principalmente por leite, não? Aí vai tomando água. Porque toda comida com sal vai exigir que a gente tome água, porque o sal, existe uma propriedade no sal, é que ele desidrata. Ele tira a água do corpo. Então a gente precisa tomar para repor isso. Por que eu estou colocando isso? Porque a Bíblia declara que a nossa palavra tinha que ser temperada com sal. Para quê? Para que aquele que ouça a palavra de Deus sinta o quê? Sede. Sede do quê? Sede da vida, sede da água da vida, sede daquele que pode dar-nos vida, sede daquele que pode, sede de justiça, sede de ser perdoado pelos seus pecados. Quando a gente tem uma palavra que é realmente temperada com sal, ou seja, uma palavra cristã, uma palavra da parte de Deus, essa pessoa deseja. Por quê? Porque ela sente a necessidade que ela tem de ser restaurada, de ser perdoada, de ser abraçada pelo próprio Deus. Ele é sal. Com outro sabor. E aqui tem um ponto interessante. Mas se a pessoa que ouve a palavra de Deus não tiver sede, como é que fica? Todo mundo que ouve a palavra de Deus tem sede de Deus? Vai ter sede, seu Jorge? De forma nenhuma. E se ele não tem sede, o que é que vai acontecer com esse homem? Não vai beber. Mas o que vai acontecer com o sal sobre a vida dele?
Não, não vamos pensar dessa maneira. Ele já está morto. Se ele está morto, uma carne morta vai fazer o quê? Vai apodrecer, não vai? Então o que eu tenho que fazer com sal? Salgar essa carne morta. Para quê? Para conservar o máximo que eu puder daquela carne. Porque mais cedo ou mais tarde vai apodrecer, não vai ou não vai? Pode salgar como for uma carne. Chega uma hora que passa o prazo da validade e ela vai entrar em estado de podridão. O sal conserva, mas conserva por um período de tempo. Não é eternamente que uma carne é conservada no sal. É ou não é? Tudo apodrece nessa vida. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando a gente é como igreja, a gente muitas vezes, quando a gente prega para uma pessoa ou prega para este mundo, algumas pessoas vão sentir sede, vão vir para o nosso lado e vão se tornar sal da terra também, vão se tornar luz do mundo. Mas algumas outras pessoas não vão se tornar. E se ela não vai se tornar, ela está em estado de podridão. E se ela está em estado de podridão, eu estou salgando essa carne para quê? Para ela não ficar pior. Por que ela não vai ficar pior? Porque enquanto tiver uma pessoa justa trabalhando num lugar em que existe uma pessoa ímpia que é podre, que é corrupta, enquanto tiver aquele justo, aquele ímpio não pode fazer nada. Porque o sal freia a carne. Ela poderia ser muito pior, mas ela não é pior, não porque ela não quer, porque o sal está evitando que ela faça isso. Então, para que esse sal que está, vamos supor, indigesto para mim, eu tenho que fazer uma coisa com esse crente. O que é? Eliminar ele da minha área, da minha situação, da minha vida. Eu tenho que matá-lo. Esse é o processo do mundo. O mundo não pode amar aqueles que não são deles. O mundo odeia quem não é dele, mas quem é dele, ele o ama. Por quê? Porque se o mundo não se converte, ele continua podre. E se ele é podre e ele não pode apodrecer mais do que ele já deveria estar, é porque alguém está freando ele. E se alguém está freando, só sou eu e é você. Porque se você é sal, um corrupto, ele não permanece do nosso lado. Se ele permanece o quê? Pianinho. Ele tem que frear, porque ele não pode fazer nada. É só você prestar atenção exatamente, qualquer um que se converte ao Senhor e permanece no seu grupo de trabalho, em qualquer outro grupo, e ele está lá, ele vai ser um sal tão poderoso que as pessoas vão frear. Diz, cara, a gente não vai acreditar nesse homem. São muitos os testemunhos. No norte, há algumas igrejas que estão trabalhando com o tráfico de drogas, tentando restaurar ou tentando resgatar jovens que estão nesse caminho de drogas. E nessa situação, nessas circunstâncias, no Amazonas está ficando, na região norte está ficando muito terrível esse processo de, como todo o Brasil, né, do tráfico, da morte, do juízo que os caras trazem. Mas os caras têm um lema com eles. Se algum homem do tráfico se converte, ele não toca nele. Se for um indivíduo que está bebendo, está fumando, está se endividando na droga, e ele consegue, e ele se converte, os traficantes vão até onde está esse pastor. Deixa ele permanecer aí. O dia que ele sair, ele vai morrer. A gente aceita perder ele, tipo assim, para Cristo. Enquanto essa pessoa estiver em Cristo, estiver na igreja, estiver caminhando, a gente não toca nela. Porque ele saiu dessa vida. Mas o dia que ele voltar, ele morrerá. E assim está acontecendo na região norte. Muitos traficantes não tocam mais naquela pessoa, seja ele estava trabalhando, ou esteja ele viciado e que saiu e está passando a frequentar, eles dão um freio. Porque muitos desses traficantes são o quê? Ex-evangélicos. Tem pai e mãe cristão. Se você entrar em cadeias, você vai olhar, muita gente que tudo tem pai e mãe evangélico, que já caminhou com Deus, ele mesmo já caminhou e cresceu na igreja. Então ele sabe que ele não pode, tipo assim, ele tem um certo nível de temor, ou seja, o sal salgou ele uma parte, mas não evitou dele fazer aquilo que ele quer fazer. E eu estou contando isso, da mesma maneira que o que acontece com Daniel, com todos os seus
vamos supor, colegas de trabalho. A Bíblia declara que o rei Dario constituiu 3 principais homens para reinar sobre todos, ou reger todo o seu império. Dentre esses 3 tinha quem? Daniel. Os outros 2, e aí eles ficaram pensando, não, está todo mundo igual, cada um toma uma área da vida, tudo certo, ninguém entra na administração de ninguém. Só que o rei começou a fazer uma coisa, disse, estou pensando em colocar Daniel sobre todo o reino. Vou constituir uma pessoa, em vez de ser os 3, eu vou colocar um acima de todo mundo. Quando ele falou isso, eu disse, quem vai pegar? Vai ser Daniel. E se Daniel pega, agora, na minha administração, eu tenho que prestar conta dele. E se eu vou prestar conta a Daniel, eu não posso mais fazer as minhas maracutaias. Não posso mais roubar, não posso mais mentir, eu não posso mais fazer mais nada. Então, o que é que eu vou fazer? Vamos matar Daniel. Vamos fazer alguma coisa para destruir a vida de Daniel. O que a Bíblia diz? Que aqueles homens procuraram o quê? Toda na administração de Daniel, um ponto sequer que ele pudesse ter um erro, uma falha, um erro, um deslize. E eles caçaram. O que é que acharam? Nada. A gente não dá, esse cara faz tudo certo. E não tem um passo atrás, e não tem um passo. Eis a razão porque a gente entende quão sério é uma política na vida de um homem cristão. A gente está vivendo aqui nossa cidade um ato de improbidade, que a gente pode dizer, um ato de imoralidade, porque o homem tomou uma decisão errada, fez aquilo que é errado. Eu acredito que é errado. E quando ele fez errado, não é só amigo. É só amigo numa política? De forma nenhuma. Um quer pegar o do outro. E tudo que ele precisa é somente álcool. Só isso. Um erro só. Eu posso derrubar. Ele conseguiu pegar um erro. Com Daniel foi diferente. Um erro. E sabe o que é isso? Porque a Bíblia diz uma coisa que eu sempre guardei no meu coração, porque Deus sempre trabalhou isso na minha vida. Orgulho. O orgulho precede o quê? A queda. E a soberba? A ruína. Antes que aconteça uma queda, o homem se orgulha. Antes que ele se arruine, ele é soberbo. Entrou nesse nível, é só ver. Davi se ensoberbeceu, que ele queria ter um maior exército, e disse, vamos contar o número dos soldados de Israel. O capitão dele disse, não, meu senhor, não faça isso, que o Senhor multiplique 1000 vezes mais a quantidade de soldados que nós temos aqui. Não, eu quero saber o número do meu exército. E o Senhor havia proibido que Israel contasse seus soldados. O censo só aconteceu 2 únicas vezes. O primeiro censo foi quando saíram da terra de Israel e contaram os exércitos, porque Deus mandou que contassem. A partir de 20 anos de idade em diante, entraria no exército, e aí foi levantado 601.000 soldados. Êxodo. Quando Israel peca e passa 40 anos no deserto, Deus havia dado uma promessa que nenhum daqueles que foram contados acima de 20 anos estaria vivo, todos morreriam no deserto. Terminados os 40 anos, Josué disse, agora Deus disse, conta o exército de novo. Quando eles contaram o exército, havia uma nova geração de mais de 600.000 homens, de novo de pé, novos, que nunca passaram por aquilo que passaram, ou seja, eram todos meninos, jovens, ou adolescentes, ou crianças, abaixo de 20 anos, que essa geração se levantou, se tornou forte, e essa geração foi contada. Dali em diante, Israel nunca mais contou o exército. Nunca mais contou. Exército inteiro. Quem vai contar isso? É Davi. Quando Joabe olha isso, não, meu senhor, não faça isso, não faça isso. E Davi disse, não, eu quero, conta. E a Bíblia declara que o processo do censo começou e Joabe retardou a contagem completa deles. E ele trouxe um número. Na hora que chegou um número, a Bíblia declara que o coração de Davi se entristeceu. Ele sentiu o pecado do seu coração de ter feito isso. E quando ele sentiu o pecado, Deus enviou um profeta e disse para ele, escolhe entre 3 sentenças que vai acontecer sobre a tua vida, porque uma dessas 3 vai acontecer. Escolhe. Que tu seja perseguido por 3 meses pelos teus inimigos. Que 3 dias Israel sofra de uma peste terrível. E assim vai.
Ele colocou 3 situações e Davi disse assim mesmo, que eu caia nas mãos de Deus e não caia nas mãos dos homens, porque na mão de Deus há misericórdia, que venha a peste. A Bíblia declara que Deus, quando estava chegando perto de Jerusalém, ele já estava arrasando com uma peste. Era gente morta por causa do quê? Da soberba de um único homem. A Bíblia declara que o anjo parou na ilha do Amoreira, né? E lá se levantou o templo do Senhor, onde o local onde Davi sacrificou ao Senhor. Não completou 3 dias, completou um único dia. E Deus teve misericórdia. E assim, eu estou contando isso por quê? Porque se a gente é um sal e Deus nos fez para andarmos e irmos, estou colocando vocês como ovelha no meio de lobos. Irmãos, é só um ser muito louco que eu posso dizer exatamente isso. Como é que Deus vai mandar ovelhas para o meio de lobos, para ganhar lobo? Não faz sentido. A presa nunca vai ganhar do predador. Mas em Deus o reino é o reino invertido. Quem se humilha será exaltado. Quem é humilde, que será colocado como força. E não a força do orgulho, do poder que está sendo estabelecido pelo braço do homem, mas é pelo próprio braço de Deus. Ninguém poderá vos resistir. Nas portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja que eu estou levando, que estou avançando, que estou deixando que ela vá a este mundo, aos olhos dos homens, elas são como ovelhas. Aos olhos de Satanás são fracas e frágeis. Mas quem vai sustentar essas ovelhas é o próprio mestre. Porque as ovelhas não estão indo sozinhas, elas estão indo com o mestre que venceu todas as batalhas. E aqui esse é o ponto que a gente pode dizer, quando as tentações estão vindo sobre as nossas vidas, o que Deus está trabalhando no nosso coração é para que a gente entenda, número 1, a sua fraqueza, número 2, a nossa fraqueza como carne mesmo, número 2, o inimigo que é astucioso, e número 3, um mundo que agora está cheio de pessoas corruptas e perversas, que tem uma mentalidade que não é a de Cristo, e que pela nossa fraqueza a gente prefere, sabe o que? Se juntar à podridão do que a viver sozinho. Ser excluído. Por isso que é tão problemático para a vida de um adolescente, porque o adolescente ele tende a viver o quê? Em grupos. E se ele não está num grupo correto, e ele tem que ser apreciado por aquele grupo, ele quer ser conhecido por aquele grupo, ele quer ser bem quisto daquele grupo, mas o grupo é todo errado. Ele não vai querer ficar sozinho, então ele vai ter que ser. Mas a Bíblia é clara que a nossa força, a Bíblia diz claramente, jovens, eu vos escolhi para que sois o quê? Fortes. E a palavra de Deus está em vós, e tendes vencido o maligno. Ele é forte, o jovem. A palavra de Deus está em você, para você entender o que é a verdade, e você tem vencido o quê? O diabo, o maligno, Satanás. Mas se a palavra não está em nós, a gente não vence Satanás. Porque para vencer Satanás, a gente precisa conhecer a palavra. E se a gente não conhece a verdade, a gente perde para Satanás, porque Satanás conhece a verdade e consegue adulterar a verdade e mostrar a ela uma mentira como se fosse verdade. E como a gente não conhece a verdade, a gente cai. Eu já contei uma vez aqui, eu volto a repetir. No tempo do real, em que o real ficou $1, um real valia R$1 e o real valia $1 e $1 valia R$1. Muitos anos atrás, isso? 94? São 20 anos já. 20 anos do plano real. 94 começou isso, mais ou menos, 92, 94. Nesse período, sabe o que aconteceu? Ninguém produzia a nota brasileira falsa. Por quê? Porque não valia. Quando eu começasse a produzir, eu estou gastando mais para produzir uma nota falsa do que ganhar com ela depois que eu distribuir. Não vale dinheiro. Mas quando o real se tornou uma moeda forte que valia como o dólar, sabe o que os caras fizeram? Disse, em vez da gente copiar o dólar, vamos copiar o real. Porque R$1 é $1. Agora a gente vai ganhar dinheiro, irmão. Porque o nível de segurança do real é muito menor do que o nível de segurança do dólar. Então vamos partir para ele.
Então trouxeram um especialista dos Estados Unidos para examinar, um perito criminal, para examinar as moedas falsificadas, as cédulas, e ensinar exatamente como a gente detectar uma moeda falsa, como detectar uma cédula falsa. Essa profissão vai estar meio perdida, porque daqui a pouco não vai existir nem dinheiro, né, papel físico. E quando eles chegaram para os especialistas aqui do Brasil, um repórter chegou com ele e disse assim mesmo: como é que o senhor sabe? O senhor já identifica tantas coisas falsas, tanta falsificação, o senhor tem que olhar todas as falsificações do mundo? Eu disse: negativo, eu só tenho que conhecer a cédula verdadeira. Eu tenho que conhecer tão bem a cédula verdadeira, para que quando eu bato o olho em qualquer uma, eu saiba dizer exatamente: essa aqui é falsa. Por que ela é falsa? Porque ela não tem isso. Essa aqui outra é falsa, porque ela não tem isso. Essa aqui outra é falsa, porque não tem aquilo. Essa outra aqui é falsa, porque é isso, porque é aquilo, porque é aquilo outro. Significa dizer que eu não preciso estudar o que é falso. Eu tenho que estudar muito bem o que é verdadeiro. O nosso ponto como igreja, a gente estuda a verdade, irmão. Porque para a mentira, é uma multidão, é um leque enorme, mas para dizer a verdade é só uma. Não são duas, não são três, não são quatro, a verdade é uma só. Não existem verdades, existe verdade. Não é enganado. E aqui, eu queria trabalhar com vocês agora algo que é importante para nós, para que a gente caminhe sobre a graça de Deus. Abra aí Evangelho de João, capítulo de número 15, verso de número 5. João 15, verso 5. 15, 5. Pode ler. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Veja que Jesus ele diz uma coisa: a videira é aquela que vai dar o quê? Uva. E uva é símbolo lógico de perdão de pecados, ou seja, símbolo do derramar do sangue de Cristo, da remissão dos pecados. Então é necessário que quem está nele, ou seja, está vivendo debaixo desse sangue, está nesse sangue, ele diz assim: quem permanece em mim e eu nele. É uma relação mútua. Não é uma relação de eu dizer que eu estou em Cristo, quando na verdade Cristo não está em mim. Eu posso dizer: eu estou em Cristo. Mas será que porventura Cristo diz que Ele está em mim? Porque o nosso coração é muito enganoso. E muitas vezes a gente diz que é alguma coisa quando a gente não é. Dizemos que estamos em Deus quando não estamos. E aqui Jesus ele diz claramente: eu sou a videira verdadeira, vocês são apenas os ramos. Ou seja, vocês estão ligados a mim. Enquanto vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, a minha vida estiver fluindo através de vocês, vocês vão dar muito fruto, porque sem mim, vocês não podem fazer nada. E agora ele começa a dizer exatamente uma estrutura nossa que é uma estrutura fraca, que não é capaz de produzir os frutos dignos de arrependimento, frutos de caráter verdadeiro diante de Deus, fruto verdadeiramente que imita quem é o nosso Deus e quem é o Senhor. Então ele fala exatamente desse ponto. Por nós mesmos não podemos adulterar e mostrar um Deus que não é o Deus verdadeiro. É necessário que nós estejamos nele para que nós possamos produzir e refletir exatamente essa glória desse Deus maravilhoso, que é santo, justo e bom. E aí a Bíblia vai dizer assim mesmo, o catecismo ele vai dizer: agora nossos inimigos declarados, o diabo, abra sua Bíblia, Efésios 6, verso 12.
E alguém abra 1 Pedro 5:8. Efésios 6:12, pode ler, quem achou? E agora abra 1 Pedro. Se o diabo está andando o quê? Ao nosso derredor, com que propósito? Como é que é? Para devorar. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, procurando uma brecha, procurando algo para nos devorar. Devorar significa acabar. Devorar significa arruinar. Devorar significa desaparecer aquilo que você é. A pessoa, a Tiara, está vivendo a vida toda dela caminhando com o Senhor. Ela dá uma brecha. Por essa brecha o diabo vem assim. Significa dizer que ela morreu? Não. Significa dizer que a vida dela de testemunho acabou. A gente está numa sociedade hoje que é extremamente hipócrita. E isso vale para a igreja mesmo. De maneira que agora uma pessoa, tipo assim, como eu, que sou pastor, e eu entro em um adultério, um escândalo. A igreja, minha igreja aqui, ela vai... Não, Abraão, tu está cortado. Natural isso, correto ou não? Tudo bem? Está até aí? Mas o presbitério, muitas vezes, sabe o que faz? Ele disse, olha, tu vai ficar no banco por 2 anos, assim, tá. Agora tu já pode voltar de novo, mas tu não vai mais assumir a igreja do Alto Paraíso, tu vai assumir, vamos supor, a igreja de Cavalcante. Ou a igreja, sei lá, de Belém do Pará. Ou a igreja de qualquer parte do Brasil que Abraão não é conhecido. Mas lógico, todo mundo conhece. Conhece ou não? Se a gente não tivesse aquele tempo, se tivesse num tempo em que as comunicações não eram tão velozes, hoje qualquer pecado nos Estados Unidos a gente conhece, na Índia a gente conhece, na Europa a gente conhece, não vai conhecer aqui só porque a gente está numa cidade interior? Acho que se conhece. Aí sabe o que faz? Pega esse Abraão e vai para outra igreja. Mas o testemunho dele já está destruído. Ele não tem legalidade mais para viver dessa forma. O ponto aqui, amados, é exatamente o preço que a gente tem diante da responsabilidade que nós temos diante de Deus. Não estou dizendo que muitas vezes um pastor não pode ser reconduzido ao seu cargo, mas a gente nunca vai poder ter pressa em fazer esse negócio. Sabe por quê? Porque existe uma seriedade na vida da igreja que ela não pode barganhar com isso. A igreja precisa entender que há um pecado e que essa pessoa, ela deveria ser o padrão dos fiéis. É isso que a Bíblia diz. Nos chama para ser o padrão dos fiéis. Seja tu, ô Timóteo, o exemplo para todo mundo. Seja o padrão dos fiéis. Não, isso é para todo mundo. Mas aí é que está. Quando a gente está olhando, tipo assim, vamos supor o Douglas. Vamos supor que o Douglas não é presbítero. O Douglas cai em adultério, qual é a nossa intenção? É trazer a reconciliação para o Douglas, não é verdade? Fazer com que ele volte novo ao casamento, a esse casamento se restaure e ele passe a congregar novamente conosco, como se não tivesse acontecido nada, correto? Porque a gente quer que o Douglas se separe? A gente quer a destruição dessa família? Não quer. Mas aí tem um detalhe agora. O Douglas é o quê? Presbítero. Se essa mesma coisa acontece, a gente vai querer o quê?
Que ele se separe só porque ele é presbítero? Sim ou não? Não, a gente vai querer a mesma coisa como se ele não fosse presbítero, mas a gente não quer uma coisa. Ele não é mais nosso líder. Por que ele não é mais nosso líder? Porque ele vacilou. Porque ele tem que ser o padrão dos fiéis. Porque a responsabilidade que ele tem sobre o cargo leva-se muito mais à autoridade de Deus, à responsabilidade que ele tem. Então, quem sabe, daqui a um tempo, esse não é o nosso primeiro pressuposto de trazer, ou nossa primeira premissa, trazer ele novamente para a liderança da igreja. A nossa primeira premissa é exatamente restaurar esse casamento. Porque casamento é perfeito, é inviolável, não se quebra. Mas qualquer carga e função pode ser removida, porque o próprio Cristo diz, eu removerei o teu candeeiro ou o teu castiçal, não é verdade que a Bíblia diz? Não é isso que ela diz? Livro de Apocalipse? Eu ando entre os castiçais, eu posso remover isso de você, do anjo da igreja. O que eu estou colocando aqui é esse ponto que a gente precisa entender, que existem níveis de responsabilidade tão grande que existem outros níveis também de responsabilidade. Se a gente quer restaurar, a gente restaura a família. Mas posição na igreja, a gente tem que entender, cara, isso tem que ser certo. Se fosse nos dias de hoje, Ananias e Safira, será que eles cairiam mortos aqui? Será que cairia morte, irmão? Cairia morto, pô. E por que não cairia morto? Porque Deus mudou? Porque a igreja, o nível de tolerância da igreja, ela decaiu. E não é porque não tem um profeta, vamos supor assim, um Abraão, dizendo assim, tu criaste isso? Tu não metiste a homem, mas tu metiste ao Espírito Santo. Não é porque não tem um Abraão que diga isso. É porque ela olha a comunidade, e a comunidade está exatamente podre. A comunidade ela está aceitando pecados. E quando a comunidade aceita pecados, não tem como o Espírito fazer qualquer tipo de conversão. Mas quando a comunidade ela é santa, amado, quando a comunidade é santa, eu não estou falando um ou dois indivíduos, eu estou falando a comunidade é santa, o pecado não permanece. Esse é o processo. Quando Ananias e Safira caíram, a Bíblia declara que o povo teve mais temor de Deus. Eles estavam santificados, mas eles não sabiam qual era a gravidade de viver uma vida errada diante de Deus. Quando isso acontece, diz, eita, esse é o ponto. Agora, não é porque Ananias e Safira caem diante dos nossos olhos que eles não estão caindo diante dos olhos de Deus. Está dando para entender a diferença? Ananias e Safira ainda hoje morrem diante de nós, diante da igreja, mas não mais aos nossos olhos. Estão mortos dentro dos seus corações. Estão mortos, estão vivendo como vivem, mas estão mortos. É isso que diz em Apocalipse. Tu tem nome de que vive, mas estás morto. Se todo mundo olha para essa igreja, que igreja maravilhosa. Está morta. Está morta. Isso é terrível para nós, porque a gente não consegue perceber isso, mas consegue sim. Quando a gente começa a caminhar, na verdade, a gente começa a verificar, não, 2 mais 2 não dá 5, irmão. Não dá, não pode dar. Então a gente tem que mudar, a gente tem que consertar, a gente tem que rever. E é isso que o apóstolo aí começa a dizer para nós, que quando essa carne está sobressaindo, Satanás está procurando um erro, uma brecha. Não é dizer que a gente seja perfeito, mas a gente não pode cometer determinados deslizes nessa vida, amado. Não pode. Se a gente comete, pode arruinar completamente a nossa vida. E a gente vai ter que conviver com isso para o resto da vida. Essa mancha que Davi aconteceu na vida dele, a do seu primeiro pecado, que a gente pode dizer, ele teve que conviver para o resto da vida dele. Conviver para o resto da vida dele. E nós, como igreja, muitas vezes temos acobertado muito. Não é só igreja católica, não. Igreja evangélica. Conheci histórias, amados, de pastores que eram pedófilos. O cara tirou ele dessa igreja, mandou ela para uma outra igreja, num outro município, perto da gente. Como vive isso? Tudo por quê? Porque se esse pastor é pego, o escândalo vai para quem? Para a placa. E para a placa não pode, né? Porque eu sou político também.
É interessante porque o Brasil ele é extremamente hipócrita. Ele quer viver a verdade, mas vive na mentira, não é não? Ele quer fazer a coisa certa, mas ele faz sempre as gambiarras, sempre os esqueminhas. O jeitinho brasileiro. Nos Estados Unidos não tem isso, não. Os Estados Unidos é basicamente um ateu praticante. Grande parte do povo dos Estados Unidos se declara como cristão, como crê em Jesus, mas a sua prática é totalmente distante daquela verdade. Mas eles resolveram, ou melhor dizendo, eles institucionaram o que a gente chama de a verdade no seu íntimo. Não é a verdade bíblica, mas é a verdade de viver uma vida verdadeira. Eu não minto, eu não faço a coisa errada. É isso que eu quero, é isso que eu faço. É basicamente isso. Então, quando alguém é pego em alguma coisa, tu tem de falar a verdade. Se tu não falas a verdade, eles tomam aquela tua palavra como verdadeira. Mas uma vez que eles descobrem que é a mentira, acabou a tua vida. E nesse sentido, quando um político está vivendo de maneira... Ele olha para a família dele, olha, minha família é tudo muito bem assim. Meu pai, minha mãe, meu filho, meus irmãos, família. Se um político entra em um adultério, acabou. Acabou para aquele cara. Ele não é mais votado nos Estados Unidos só porque ele não é mais o quê? Fiel. Pois se ele não é fiel à família dele, vai ser fiel à minha nação? Cortou. No Brasil não tem esse negócio. O cara casa com 2, 3 mulheres, entra em adultério. Para a gente, tanto faz essa vida particular dele com a vida pública. Para os Estados Unidos não é assim. Não funciona desse jeito. Porque tu está dando uma mensagem de que tu é uma coisa num lugar e tu é outra coisa em outro lugar. Não há verdade na tua vida. E é exatamente isso. O Donald Trump, apesar dele ser todo doido, ele é solteiro ainda. Vê ele apresentando mulher? Vê ele apresentando alguma coisa? Não. Ele tem vários escândalos no meio dele. É verdade ou não? Mas ele está solteiro. Quando Bill Clinton caiu com a secretária, acabou a carreira dele. Presidente dos Estados Unidos, alguns deles foram impeachmentados, que a gente pode dizer assim, por causa de adultério. Eles param a campanha na hora. Não, estou saindo do cargo. Estou desistindo. Por quê? Porque é assim. Isso não significa dizer que maravilha de nação. Não, mas isso mostra uma coisa para nós, que a gente aceita vidas dúbias. Por um lado, a gente aceita desse jeito, mas por outro lado não interfere, então podemos aceitar desse outro jeito. Não existe essa de raposa tomando conta do galinheiro. Existe isso? Nunca vai existir, mas no Brasil existe. E isso é tão forte para nós, desse jeito, que a igreja começa a tomar isso como um mundo, irmão. A gente está dentro de um mundo, então a sociedade, o mundo, a igreja como uma instituição, ela começa a olhar esse mundo e começa a praticar essas mesmas coisas. Achando que está tudo certo, que está protegendo o nome da igreja, está protegendo o nome de Deus, mas muito pelo contrário, toda vez que a gente protege o pecado, a gente está destruindo a igreja de Deus. Por isso, que uma das razões de uma igreja ser verdadeira, uma das marcas dela, é o exercício da disciplina. É a pregação da verdade, do evangelho fiel e a administração correta dos sacramentos. São as 3 marcas da igreja. Você prega o evangelho de forma fiel, você não adultera ele. Se você prega o evangelho fiel e correto, você vai administrar os 2 sacramentos de maneira correta, batismo e ceia. E por final, existe uma outra terceira coisa, a administração da disciplina eclesiástica sobre a vida da igreja. Porque todo pecado, todo erro que a igreja consegue entender, conceber e perceber, ela tem de resolver esse pecado. E o pecado é sempre para levar essa disciplina à restauração. Mas caso não aconteça, ele tem de ser eliminado do meio do povo de Deus. Para que exatamente todos possam ver que o pecado não condiz com a natureza da igreja. Não condiz com o Cristo que veio pagar e nos tirar os pecados.
Eu vou parar por aqui. Próximo domingo a gente volta a falar sobre isso.